Você será impedido de viajar, mesmo que esteja com a passagem comprada ou então com os documentos certos. Vários turistas estão sendo proibidos de viajar por não saberem as novas regras de viagem e talvez você seja o próximo. Nesse vídeo tu vai aprender as novas regras de viagem para você não cair em uma verdadeira cilada. Tem muita gente que não sabe, mas para viajar no Brasil você consegue utilizar outros documentos além do passaporte e também do RG. Vamos lá. Primeiro deles que todo mundo sabe, com o passaporte tu consegue fazer voos em qualquer lugar do Brasil, também com o RG físico ou até mesmo o novo RG digital. Tu também consegue utilizar a CNH física ou também a sua CNH digital. Tu sabia dessa? Mas tem uma pegadinha que muita gente acaba caindo. Se os seus documentos forem muito antigos, você não vai conseguir embarcar. Como por exemplo, o RG. Se ele tiver mais de 10 anos que foi emitido, tá aquela fotinha de criança, você pode ser proibido de entrar no avião. Se você estiver também com uma CNH vencida ou passaporte vencido, você vai ser convidado a se retirar do avião. Na verdade, você não vai nem entrar no avião. Então se atente muito isso à validade dos seus documentos. A segunda dica é direcionado para os voos internacionais. Tem muita gente que acaba acreditando que os mesmos documentos utilizados para viajar dentro do Brasil é válido para viajar aqui para a Argentina, para o Paraguai, até mesmo Chile e outros países do Mercosul. Mas não é assim que funciona. Se você quer viajar para esses países do Mercosul, você consegue utilizar o passaporte ou então o seu RG. Só que tem que ser documentos com prazo de validade em dias. Tirando esses países do Mercosul, tu só vai conseguir viajar com o teu passaporte em mãos e outro documento que seja exigido nesses países. Por isso você tem que pesquisar muito bem antes. Se você não sabe quais são os países do Mercosul que você consegue viajar apenas com o seu RG, vou deixar um vídeo aqui no card que eu explico em detalhes todos esses países. A terceira dica são para viagens com crianças e adolescentes. Cara, esse tipo de viagem é muito cauteloso. Você tem que saber das informações, porque eu já vi várias pessoas ter o seu sonho de viagem realmente acabado por não saber informações básicas. Isso aí é algo muito sensível. Se o seu filho é menor de 16 anos, ele vai precisar de uma autorização de viagem. Mas calma lá. Se o seu filho está viajando com os pais, com a mãe e com o pai, ele não precisa de nenhuma autorização. Por meio do documento, a própria companhia aérea já consegue fazer o cruzamento de dados. Ela vê ali a filiação do pai e da mãe. Tá batendo com o filho? Beleza, vai viajar de forma tranquila. Agora, se o menor de idade está viajando com apenas um dos responsáveis, seja só o pai ou então só a mãe, ele vai precisar de uma autorização daquele responsável que não conseguiu comparecer na viagem. Douglas, como que deve ser essa autorização? Ela deve ser reconhecida em cartório. E aí você comparece lá no horário do voo, certinho, bonitinho, com essa autorização do responsável que não pôde voar junto, isso mesmo. E se tu quer saber em detalhes como fazer isso, aqui no card eu vou deixar um vídeo que eu explico muito bem. Agora, se esse menor de idade for viajar com outra pessoa que não seja o responsável legal, ou até mesmo for viajar sozinha, ela vai precisar de uma autorização judicial. Isso aí demora um pouco mais de tempo para ficar pronto, então tu precisa de muita antecedência, tá? Para você viajar de forma tranquila. Ele é um pouquinho mais burocrático, mas só dessa forma o menor vai conseguir viajar sozinho ou com outra pessoa que não seja o parente. Mas se tem alguma dúvida, veja esse vídeo que eu falei, ou então entre em contato com a Polícia Federal e também no site da ANAC para mais informações. A quarta dica que eu vou dar agora são para aquelas pessoas que estão em uma situação que acabaram perdendo passaporte, RG ou até mesmo a CNH e fica pensando, cara, meu sonho de viagem agora acabou, não vou conseguir viajar. Não é bem assim. Se você conseguir fazer da forma certa, as estratégias, tu consegue ainda viajar de forma tranquila. Se você perdeu antes da sua viagem, passaporte, RG, CNH,
Se o voo for nacional, opte por utilizar outro documento que seja válido. Douglas, o meu voo será um voo internacional. Você consegue solicitar um passaporte de emergência. Entre em contato com a Polícia Federal e tire logo esse seu passaporte. Mas vale ressaltar um ponto super importante. Toda vez que você perder um documento, você tem que, de forma emergencial, fazer um boletim de ocorrência. Não precisa ser aquele boletim de ocorrência de forma física. Você também pode fazer um boletim de ocorrência de forma online. É até mais prático e rápido. Agora, se você quer tirar a sua CNH ou até mesmo o seu RG, em São Paulo tem um famoso poupa-tempo. É algo que um órgão público que você consegue solicitar a tua documentação e ela chega de forma muito mais rápida. Em outros estados não tem, é apenas em São Paulo. Agora, se você estiver em outro país e você perdeu seus documentos, recomendo você buscar a delegacia mais próxima, relatar tudo isso que aconteceu, se foi um furto, foi um roubo ou até mesmo você acabou perdendo os seus documentos. Depois que você fizer isso, que você receber uma documentação, você vai buscar pela embaixada ou então o consulado daquele país para você fazer uma emissão de um novo documento emergencial. Lá vai um ponto super importante. Quando você solicita na embaixada ou então no consulado, esse documento, ele se chama uma autorização de retorno ao Brasil. É como se fosse um passaporte para você utilizar uma única vez até você chegar no seu país de origem, que é o Brasil. Chegando aqui, você vai ter que tirar outro documento, que no caso, o seu passaporte. Muita gente tem dúvida, Douglas, onde que eu vou fazer o meu boletim de ocorrência online? Você vai fazer no site da Polícia Civil. Veja se é o site oficial, vá lá e faça o documento. E aí você pode imprimir, que essa é a forma mais adequada de portar essa documentação. E outra, busque sempre informação com a companhia aérea, se aquela companhia aérea aceita esse tipo de documento. Se você tiver outro documento auxiliar para comprovar realmente que é você, melhor ainda, como um título de eleitor ou uma carteira de trabalho, se você tiver. Tudo isso ajuda para você embarcar sem nenhum problema no avião. Muita gente tem a seguinte dúvida: Douglas, quanto tempo demora para reemitir esses documentos? Porque eu preciso fazer o planejamento para ver se realmente vai chegar a tempo da minha viagem ou não. Se você quiser tirar uma nova identidade, o prazo é de 7 a 30 dias. Se for uma carteira de habilitação, é de 3 a 15 dias. Se for um passaporte, é de 7 a 20 dias. E aí tu pode até se perguntar, Douglas, por que essa variação de prazo? Tudo vai depender do órgão emissor, vai depender também do seu estado. Por isso que tem essa variação de tempo. Quanto mais antecipado, maior a tendência de você receber esse documento a tempo da sua viagem. Depois de uma dica valiosa dessa, já se inscreve no canal para tu não perder nenhuma dica de viagem. Agora eu vou te falar a validade de todos os documentos para você não se meter em nenhuma cilada. Tem muita gente que até carrega os documentos certos, mas ela carrega o documento vencido, que isso aí não vale de nada, ela acaba tendo vários problemas e não consegue embarcar no avião. A carteira de identidade ela não tem um prazo de validade determinado, mas tem alguns pré-requisitos que eles julgam ser uma carteira inválida. Se você está com foto de criança e você é adulto, ela sim é uma carteira inválida. Se ela é algo que está rasurado, está com aquele plástico todo danificado, a sua foto está ilegível, não consegue enxergar direito, ela sim é considerado uma carteira inválida. Caso ela estiver com a saúde dela intacta, dá para reconhecer que é você, ela é totalmente válida. A habilitação ela é mais fácil de você saber se ela está vencida ou não, ou se ela está vencendo. Toda CNH ela tem uma data de validade. E aí pode variar, tem pessoas que recebem um prazo maior por ter uma idade mais jovial, podemos dizer assim. E quando a pessoa ela for mais idosa, ela tem uma tendência de ter um prazo de validade mais curto. Ela pode utilizar por poucos anos e ela já tem que renovar novamente.
Então olhe lá na sua CNH o prazo de validade, se atente muito bem a isso. Agora, quando se trata do passaporte, se você tem acima de 18 anos, você vai receber 10 anos de validade. Se você tem abaixo de 18 anos, você recebe 5 anos de validade. Mas claro, mesmo que o passaporte esteja próximo de vencer, ele tem que ter no mínimo 6 meses de validade. Se ele tiver uma menor quantidade do que isso, você pode ser impedido de embarcar no avião. Não adianta nada saber as regras de viagem, os documentos certos, mas não sabe como encontrar as passagens baratas. Calma, que eu vou te ajudar. Eu ensino você a como encontrar as passagens baratas no dinheiro ou então com milhas aéreas de forma muito fácil e fazer você realizar o sonho de viajar o mundo inteiro pagando muito barato. Quer saber como? No primeiro comentário fixado tem o link do meu treinamento, então tu clica e acessa para aprender comigo. A 8ª dica é relacionada aos passaportes emergenciais. Se você está no Brasil e precisa de um passaporte emergencial, você precisa ir até a Polícia Federal. Mas tem um porém. Nem todos os países aceitam esse passaporte emergencial, são alguns. Então pesquise antes mesmo de viajar. E digo mais, se você não tem passaporte, quer saber como tirar, vou deixar um vídeo aqui no card que eu explico em detalhes o passo a passo até o pagamento. A 9ª dica é para você sempre ter uma pastinha de viagem com todos os seus documentos que é necessário para você apresentar na imigração. Coloque uma folha, uma cópia bonitinho. Se caso alguém te pedir, você logo apresenta. E não menos importante, sempre tem uma cópia do seu RG, da sua CNH ou até mesmo do seu passaporte. Coloque na nuvem ou no e-mail e se caso você perdeu seus documentos, você já tem isso de forma digitalizada, que pode te ajudar demais na sua viagem. E lá vai uma dica bônus, cara, muitas das vezes as pessoas acabam perdendo os documentos dela porque ela acaba colocando em locais que é fácil de perder ou ser roubado. O que você pode fazer? Sempre comprar uma doleira. Eu sempre recomendo aqui no canal, que é uma bolsinha, uma pochete que você coloca juntamente do seu corpo. Você coloca seus itens de valor e coloca a blusa por cima. Assim fica muito difícil de você ser furtado ou perder seus itens de valor. Não tem uma doleira? Quer adquirir? No primeiro comentário fixado tem o link da que eu uso para você acessar e garantir a sua. E a 10ª dica ela é muito importante, porque tem muita gente que tem dúvida, Douglas, e quando se trata de viagem de ônibus ou até mesmo cruzeiro, como que faz? Essas mesmas regras que eu estou passando para você se aplica também, até com viagem de menor de idade, perdeu seus documentos, quais documentos você consegue utilizar, tudo isso vale para cruzeiro ou até mesmo viagem de ônibus. Se tem alguma dúvida que você ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar.